Agora a gente vai falar de um assunto que abrange a maioria dos brasileiros, como a gente vê no dados da Planejar. Quase 50% das famílias brasileiras encontram-se numa situação de endividamento. Isso depende, tá? Quando a gente olha se é ruim ou se não é tão ruim assim, porque a gente tem sempre em mente uma dívida boa e uma dívida ruim, e aqui nesse capítulo a gente vai entender a diferença de cada uma delas. O endividamento, dado de endividamento olhado de forma isolada, claro que a palavra assusta, mas nem sempre ele é o vilão, tá? Porque dentro do planejamento financeiro, a gente sempre tenta fazer o diagnóstico de ver se essa dívida ela está me trazendo uma alavancagem patrimonial, se ela está me trazendo algo que vai me entregar um lucro que é maior do que o juro que eu estou contratando, isso eu encaro como endividamento bom. Porém, quando eu olho para o endividamento e vejo que ele é apenas para tapar buraco, ele é um step para estar colocando dinheiro para dentro do meu orçamento e eu consiga passar de mês, digamos assim, pagando aquelas contas que eu não consegui, eu enxergo como um endividamento ruim, porque daí isso tudo foi ocasionado por uma falta de planejamento financeiro. Então, o que fica aqui é que nem todo endividamento é ruim, nem toda dívida é ruim. O que vai dizer se é bom ou não é a questão de para onde esse dinheiro foi destinado e para qual fim específico ele está sendo colocado, né? Quando a gente fala de endividamento ruim, a gente sempre tem que pensar em estratégias que a gente pode usar para eliminar essas dívidas. O primeiro método que eu trago aqui à discussão é o método bola de neve. Digamos que tu tens aí em torno de 5, 6 dívidas que tu esteja fazendo planejamento para se livrar delas. Pelo método aqui bola de neve, a gente sempre vai pegar a menor dívida e trabalhar para quitar. Isso traz um efeito psicológico muito positivo porque tu está reduzindo o número das dívidas. Porém, quando a gente olha por outro lado, nós temos uma outra estratégia que para mim é melhor, que se chama a estratégia de avalanche. Por quê? Eu pego aquela dívida, dentre essas 6, eu vou pegar a dívida que tem a maior taxa de juros, né? O que vai estar me levando mais dinheiro a um pensamento futuro, a uma estratégia futura. Quando a gente coloca na ponta do lápis, a gente vai ver que aquele 15, 20% daqui a pouco ao ano vai estar me levando muito dinheiro se eu postergar esse endividamento. Então eu vou centrar esforços nessa dívida da taxa maior para que eu liquide ela o mais rápido possível, tá? Então, enquanto a bola de neve eu tenho um efeito psicológico, né, que eu vou pegar a menor e vou quitar, na avalanche eu vejo realmente o impacto no meu bolso a longo prazo e ataco na que tem a maior taxa de juros. Quando a gente fala aqui em métodos para evitar novas dívidas, eu vejo que é mais uma questão comportamental, como em algumas aulas a Vivi comentou aqui com vocês, que eu acho que tudo que nos move é o poder de consumo, né? Então a gente tem que fazer as nossas escolhas muito consciente, muito pé no chão, e tudo ter uma razão muito clara e definida. Sempre a gente analisar antes de comprar alguma coisa, antes de contratar alguma coisa, entender qual que vai ser o impacto no orçamento familiar da nossa família antes de gerar um endividamento futuro. O que nós vamos estar deixando de contratar para o eu do futuro, para a minha família lá no futuro, para satisfazer esse prazer momentâneo ou para satisfazer esse desejo de consumo que se apresentou agora aqui na minha frente. Então, tudo pé no chão, fazer de forma consciente e sempre analisar os impactos. A gente tem aqui uma técnica que a Viviane bate muito em cima disso, que é qualquer coisa que eu tenho vontade de comprar agora, ou qualquer coisa que apareceu nas minhas redes sociais, enfim, na palma da minha mão, eu sigo sempre a técnica de colocar no carrinho, esperar 24 horas, 48 horas e depois voltar lá e ver se realmente aquilo seria útil para a minha vida ou se eu estaria agindo de forma impulsiva, de forma inconsciente. Que isso, com certeza, vai evitar que a gente esteja contratando novas dívidas, que isso vai nos prejudicar muito, né, no futuro e vai acabar levando um dinheiro precioso
para a nossa aposentadoria, para aquilo que a gente mais deseja, para aqueles sonhos que a gente tem, né? Então, isso vai acabar escoando a matéria-prima, que é dinheiro. Então, sempre lembrem disso antes de tomar qualquer atitude perante a consumo, tá? Perante a contratações futuras aí para vocês. Então, para resumir, endividamento. Ele é o vilão, não é? A resposta é o depende. Se é dívida boa ou se é dívida ruim. E se nós estivermos falando de dívida boa, é aquilo que vai nos trazer algo promissor, que vai somar, né, nas minhas receitas num dado momento. A dívida ruim é aquilo que vai me tirar a condição, é aquilo que vai me tirar a matéria-prima, que é o dinheiro, para que eu possa investir e no longo prazo ter uma qualidade de vida melhor e alcançar os objetivos que eu estou traçando hoje. Tá certo? Então, sempre tome as decisões baseadas na consciência, pé no chão, e sempre lembre os impactos que vai trazer para o seu eu do futuro a cada compra ou a cada contratação que esteja fazendo.